Fala galera, tudo bem? Rodolfo Marques aqui do Vamos para a Bolsa e vamos a mais um episódio do Descomplicando a Bolsa, em que nós vamos falar aqui sobre ações ou fundos imobiliários, tá? Então, muitas pessoas quando começam a investir na bolsa, quando começam a investir em renda variável, têm essa dúvida, né? Eu começo a investir em ações ou fundos imobiliários? E eu, particularmente, comecei a investir em ações, muitas pessoas também, mas depois que eu comecei a entender mais sobre fundos imobiliários e conheci esse baita instrumento, eu comecei a direcionar mais os meus aportes lá, tanto que hoje os fundos imobiliários eles representam mais da minha carteira do que as ações. Então, por esse motivo eu quis trazer aqui no Descomplicando a Bolsa dessa semana essa comparativo entre as ações e fundos imobiliários de várias óticas, tá? Tanto de retorno, de volatilidade, de entendimento, enfim. A ideia é mostrar para vocês aqui o porquê que eu particularmente prefiro ter uma maior exposição em fundos imobiliários do que as ações aqui no Brasil, tá? E claro, uma carteira de investimentos tem espaço para tudo, tá? Não quer dizer que fundos imobiliários que eu vou mostrar aqui para vocês que tende a ser melhor do que as ações na média, é bom que eu só vou tê-lo na carteira. Não, né? Uma carteira de investimento diversificada ela vai ter ali várias estratégias dentro de uma carteira só. Então, aqui tem 4 principais pontos, né? Quando nós pensamos aí em fundos imobiliários, do porquê que eu escolho eles frente às ações, tá? Primeiro é que ele é um ativo de mais fácil entendimento. Segundo, que ele tem uma menor volatilidade, ou seja, quando tem oscilações na bolsa, eles tendem a sofrer menos e eles tendem a ter mais retorno na média, tá? Então, é isso que eu quero, tá? Eu quero ter um maior retorno em um investimento, eu quero ter menor risco e eu quero entender melhor sobre o que ele faz, tá? Essa é a grande ideia. Então, quando você tem esses 3 pilares dentro dos fundos imobiliários, eu considero que são aí um baita ativo para você considerar, tá? Primeiro pilar ali que eu falei, que são ativos de mais fácil entendimento, isso se dá porque é muito mais fácil você entender como que um negócio funciona no sentido imobiliário, do que uma empresa propriamente dito, né? É muito mais fácil você entender como que um shopping ganha dinheiro do que você entender como que uma empresa petrolífera ganha dinheiro. Aí você tem que olhar para N coisas, pelo valor da commodity ao longo do tempo, se está num preço legal, se não está. O lifting cost, tem inúmeras variáveis que você precisa analisar. Né? Se você olha, por exemplo, uma empresa aí, locadora de veículos, você precisa olhar a quantidade de veículos que ela tem em frota, olhar alguns indicadores específicos como Enterprise Value em relação à frota que ela tem. Então, para cada segmento de ações, você tem que ter um conhecimento em específico ali. Para os fundos imobiliários, nem tanto, tá? Porque são segmentos diferentes, sim, mas o que acontece aqui é que são negócios imobiliários. Então, o shopping center é muito fácil você entender como que ele receita, né? Ele vai ganhar ali com uma participação na receita dos estacionamentos, ele vai ganhar com o aluguel mínimo dos lojistas e vai ganhar com uma participação em cima das vendas daquela loja. Um galpão logístico, como que ele ganha dinheiro? Ele vai emprestar, ele vai alugar aquele galpão logístico, ele vai receber mensalmente pela ocupação daquele galpão logístico. Uma laje corporativa também, ele pode ter um prédio ali inteiro alugado para alguma empresa, ou ele pode ter ali salas alugadas ou andares alugados para cada segmento. A gente vai ter aí fundos educacionais também, que geralmente uma faculdade ou uma escola inteira ocupa ali e tem no seu espaço os alunos e acaba recebendo renda disso, né? Você como investidor. O hospital é a mesma coisa, né? Você vai locar ali o lugar, ele vai ser ocupado por alguma empresa, por alguma instituição, e você como investidor vai receber. Os hotéis também, fundos de desenvolvimento, ele vai desenvolver a parte imobiliária ali e você vai ganhar, principalmente com a venda dos ativos ao longo do tempo, tá? Recebíveis, a dívida imobiliária que está ali dentro. E tem agências bancárias aí que são agências como, por exemplo, o Banco do Brasil, pelo BBPO 11, e o Santander com o SAG 11. Então, olha que interessante, né? Cara, que são poucos setores que você tem aí de fundos imobiliários, tá? E você consegue entender muito bem de onde vem a receita de cada um deles, né? Dos shoppings, dos galpões logísticos, das lajes corporativas. Então, é muito mais fácil o entendimento em relação a isso. Quando você pega as ações de novo, né? De certa forma acaba sendo um pouco complicado alguns segmentos em específico, né? Você precisa entender muito mais ali, você tem que olhar para a dívida, você tem que olhar para a alavancagem, coisa que nos fundos imobiliários você não tem, tá? Você não tem dívida, você não tem
alavancagem em fundos imobiliários, porque se eles querem ter mais recursos para comprar novos empreendimentos ou para comprar mais ativos imobiliários, eles têm que emitir novas cotas, ou seja, eles têm que captar recursos de investidores para que eles consigam investir tudo isso, tá? Então, é isso que acaba sendo interessante quando a gente pensa em fundos imobiliários, tá? É um negócio que ele é muito mais entendível e ele é um negócio também que ele tem muito menos risco, né? Porque ele não vai se alavancar como uma ação que ela pode emitir uma debenture ou ela pode contrair dívida e ficar com essa dívida maior que o seu patrimônio, por exemplo, né? Como tem algumas empresas aí, como as aéreas, tem patrimônio líquido negativo nesse momento, né? De tão alavancado, de tantas dívidas que elas têm, beleza? Então, isso acaba sendo um baita ponto positivo no que nós pensamos aí em fundos imobiliários, tá? Outro ponto que a gente tem que considerar são os retornos, porque o que o investidor quer ao longo do tempo? Ele quer retorno. Então, olha aqui o quanto que o IFIX, que é o índice oficial dos fundos imobiliários, tem aproximadamente 120 fundos imobiliários aí, de dezembro de 2011 até o fim de maio desse ano, o IFIX entregou 135%, tá? Isso levando em conta a valorização dos ativos que compõem o IFIX, mais os dividendos que eles pagam, né? Eles pagam de forma mensal. O Ibovespa, a mesma coisa. Então, o Ibovespa é o nosso principal índice de ações aqui no Brasil. Ele reúne ali hoje aproximadamente 70 empresas e você ganha tanto pela valorização das empresas ao longo do tempo, como também pelos dividendos que elas vão pagando. E de novo, galera, isso aqui é a média que nós estamos olhando, é a média que nós estamos analisando. Então, dá para ver que os fundos imobiliários eles entregam muito mais do que as ações, né? Quase 3 vezes do que as ações dentro dessa janela de tempo. E você vai ver também que ele tem uma menor volatilidade, né? Ele tende a ter menores oscilações e, é claro, né? Não tem um investimento perfeito. Olha aqui o coronavírus, ele sofreu, né? Quando nós pensamos aqui em coronavírus, olha o quanto que... Ops, está do lado de você, está. No coronavírus, olha, ele sofreu, assim como as ações, mas você tem que olhar em um time frame maior, né? Você tem que ver ao longo do tempo como que ele está performando. Então, os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles performam muito bem, tá? Eles começaram em 1993, só que só em meados de 2005 que eles começaram a ganhar uma maior tração, mas só depois de 2018 que mais pessoas começaram a entender mais de fundos imobiliários e é uma classe de ativos aí que dá bastante dinheiro, tá? Dá bastante resultado na média e claro, às vezes algumas pessoas pensam, né? Ah, fundo imobiliário é uma bolha, vai estourar isso daí, mas não. Olha isso daqui, né? Olha aqui, o retorno dos REITs nos Estados Unidos, né? Eu fiz inclusive uma aula aqui no Descomplicando a Bolsa sobre REITs e eu até mostrei um comparativo similar, né? Você consegue ver aqui os retornos de dezembro de 89 a abril de 2020 dos REITs, todos os equity REITs, tá? Então os REITs de tijolo, o S&P 500 e o Russell 2000, né? O Russell 2000 são as small caps lá dos Estados Unidos, né? Um dos principais índices de small caps. Dá para ver aí que os REITs nesse período entregaram mais de 1.600% contra 1.487% do S&P 500 e do Russell 2000 foi 1.099, ou seja, dá para ver aí o quanto que os REITs entregaram a mais. Então não é algo só aqui do Brasil, né, que os fundos imobiliários eles entregam mais do que as ações. Não, nos Estados Unidos isso acontece também, beleza? E claro, galera, é importante você estar ciente que eu estou falando da média. Tem ativos dentro do IFIX que eles performam muito melhor do que o próprio IFIX, né? O próprio HGBS é um baita exemplo, né? Por mais que ele é um fundo de shopping, sofreu muito com as quarentenas aí, ele entrega ao longo do tempo muito mais retorno do que o IFIX, tá? Quando a gente pega também no Ibovespa, tem algumas empresas que elas destoam, né? Olha aí a Equatorial frente ao Ibovespa, né? De dezembro de 2011 até o fim de maio. Olha o quanto o Equatorial entregou, né? 834% contra 49,54% do Ibovespa. Ou seja, tem ativos sim que performam acima da média, mas na média, né? Acho que isso que é o importante, isso que é bom frisar. Os fundos imobiliários eles entregam mais do que as ações, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior. E uma outra coisa, né, que chama muita atenção é isso daqui, galera. Os fundos imobiliários eles entregam muito mais dividendo, eles entregam muito mais renda do que as ações ao longo do tempo. Então, olha aqui esse estudo da Economática, né? Você vê os retornos aí anualizado dos fundos imobiliários em azul e em vermelho você vê das ações. Então, dá para ver que ao longo do tempo os fundos imobiliários eles entregam muito mais do que as ações, porque
Quando a gente pensa no Ibovespa, lá ele é um mix de ativos, né? Então você tem tanto empresas que pagam dividendo lá, como Banco do Brasil, como Itaú, como Bradesco, mas você tem também Magazine Luiza que pouco paga ali, porque ela é uma empresa muito mais de crescimento do que uma empresa de dividendo, né? Então, como você tem esse mix de estratégia, você vai ter um dividend yield até que legal, mas que não vai ser tão atrativo como os fundos imobiliários, que acabam sendo um negócio voltado à renda, né? Então, como um fundo imobiliário ele tem que repartir no semestre, no mínimo 95% do seu lucro, ele acaba sendo um ativo muito mais voltado à renda, né? Um payout muito alto, ou seja, 95% do lucro ele tem que repartir com os investidores dentro do semestre. As ações, não, né? Tem empresas que repartem perto disso, ou que repartem mais de 50%? Sim, tá? Mas tem empresas também que não repartem, como eu falei para vocês, a Magazine Luiza. Então, nesse sentido, na média, os fundos imobiliários eles pagam muito mais dividendo, muito mais renda do que as ações, tá? E até, galera, uma outra coisa, tá, que é importante a gente falar, até quando a gente olha aqui em retornos, tá? Porque, de novo, não tem um investimento perfeito, não tem um investimento que não vai te trazer em janelas de tempo dor de cabeça, tá? Olha aí os fundos imobiliários de 1º de maio de 2015 a 31 de janeiro de 2016, foi, enfim, um dos pontos mais críticos aí que nós tivemos da crise de 2014 a 16 ali. E olha o quanto o IFIX ele performou, tá? Ele perdeu aí, quem investiu nesse período perdeu 5,44. Só que isso é muito pouco, perto do Ibovespa, né, que perdeu aí 29,55. Ou seja, mostra que os fundos imobiliários, além de trazer mais retorno, além de você ter uma previsibilidade, porque eles têm que repartir no mínimo 95% do lucro no semestre e geralmente o fazem de forma mensal, você vê também que eles têm menos volatilidade, né? Eles tendem a cair menos, porque é importante que vocês entendam também o perfil do investidor, ou seja, quem investe em fundo imobiliário, geralmente é muito mais uma pessoa que está pensando na renda que ele é capaz de gerar, né, naquele fluxo de caixa que um fundo imobiliário vai trazer dentro da sua carteira, do que na própria especulação, porque quando você pensa em ações, se a soma das vendas do mês for de até R$20 mil, você tem um lucro isento, né? Você não paga imposto disso. E acima desse valor, você paga de 15% sobre o lucro. Já quando nós pensamos nos fundos imobiliários, qualquer valor que você tenha lucro, você tem que pagar 20% de imposto sobre o ganho de capital, né? Ou seja, eu comprei uma cota a 80, vendi a 90, tive 10 de ganho de capital e sobre esses 10 eu tenho que pagar 20% de imposto, tá? Então, isso que é interessante, isso que você tem que se atentar, o perfil de quem investe em fundo imobiliário, né? Quem investe em fundo imobiliário às vezes não vai especular tanto, pode ser que tem umas pessoas que fazem mais isso agora, mas idealmente você não tem essa vantagem fiscal de ficar especulando como nas ações, beleza? Então, quem compra um fundo imobiliário está pensando muito mais naquele fluxo mensal que ele gera do que em ganho de capital, do que ficar girando a carteira. Então, até por isso você vê uma movimentação muito menor aí nos fundos imobiliários do que o Ibovespa ao longo do tempo, né? E aqui eu quero trazer algumas janelas de tempo diferentes, né? Porque não adianta a gente olhar só em uma janela de forma isolada, não. Vamos olhar aqui 4 janelas diferentes. Então, o impeachment da Dilma ali levou uma parte de maio de 2015, né, até o fim de janeiro de 2016, certo? Vamos olhar aqui o Joesley Day, né? Então, lembra lá do Joesley Day, quando vazou aquele áudio do presidente em exercício, né, o Michel Temer, com o Joesley Batista lá da JBS, e aí foi uma pedrada, a bolsa já abriu em circuit breaker, foi uma parada insana lá em maio de 2017, né, mais precisamente no dia 18 de maio, e dá para ver aqui o quanto que o IFIX caiu, né, porque de novo, o IFIX ele não é o super-homem, ele cai também, mas ele caiu muito menos do que as ações, né, o IFIX caiu 3%, contra as ações caindo ali 8,80. Então, mostra que o IFIX caiu menos, tá? Geralmente, a volatilidade que ele tem em frente às ações é de 1/3, tá? Que os fundos imobiliários têm em média em relação às ações, beleza? Aqui nós temos a greve dos caminhoneiros, tá? Então, o legal do Brasil é isso, né, para você investidor. Todo ano praticamente tem uma surpresa, né? Então, impeachment da Dilma em 16, Joesley Day em 17, 18 nós tivemos a greve dos caminhoneiros e dá para ver que o IFIX caiu um pouco mais, né? Ele caiu 8,64 contra o Ibovespa, que caiu mais, tá? Eu digo que o IFIX caiu mais em relação à média que ele cai, né? Ele acabou caindo um pouco mais que está em azul, só que o Ibovespa ele caiu aí bastante, tá? Ele caiu
13,94. Beleza? Chegou num ponto ali que ele caiu até 20%, mas idealmente eu quis trazer isso para vocês, tá? Para ver que também na greve dos caminhoneiros o IFIX ele se portou melhor do que as ações na média. E aqui algo mais atualizado para vocês, que é o coronavírus, tá? Então eu peguei ali pouco antes do carnaval, tá? Então dia 21 de fevereiro de 2020, e o ponto mais agudo que nós tivemos das correções do coronavírus, tá? Então, que foi o dia 23 de março, beleza? O Ibovespa caiu 44,08 e o IFIX caiu 28,11, beleza? E de novo, tá? O que mostra aqui é que o IFIX ele tem uma menor volatilidade, tá? Isso é fato. E isso não vai tirá-lo de uma correção. Não, se você tiver fundos imobiliários, ele pode corrigir? Sim, pode corrigir, mas o importante é você olhar em todos aqueles espectros que eu mostrei para vocês, tá? Por quê? Ele é um veículo que você consegue entender mais fácil da onde vem a renda dele, você consegue entender muito mais fácil o negócio como um todo ele é mais fácil porque ele não tem dívida, ele não tem alavancagem, os fundos imobiliários eles trazem o relatório gerencial mensal para você acompanhar a evolução desses fundos imobiliários, então o entendimento ele é muito mais fácil. Eles têm uma menor volatilidade, né? Então quando a bolsa cai, os fundos imobiliários eles tendem a cair menos, até pelo perfil do investidor, né? Quem investe aí em fundos imobiliários são pessoas que estão muito mais focadas aí em geração de renda, em geração de fluxo de caixa que os fundos imobiliários conseguem trazer e, claro, eles conseguem trazer aí mais retorno na média, porque os imóveis, ao longo do tempo, o que eles acabam trazendo para você, né? Eles acabam trazendo uma correção pela inflação do seu dinheiro ao longo do tempo, né? Eles são ativos reais, até mesmo em um cenário que você pensa aí que as coisas do mundo elas podem piorar, está exposto a fundos imobiliários, eles podem te ajudar porque você está exposto em ativos aí reais, tá? Então em ativos que são físicos, eles são tangíveis e é claro, num eventual cenário de inflação maior, os fundos imobiliários eles vão conseguir capturar boa parte disso pelo reajuste dos aluguéis, tá? Então geralmente de forma anual tem o reajuste aí dos aluguéis dos fundos imobiliários e você consegue reajustar isso daí, tá? Então acaba sendo interessante, por esse motivo você tem uma menor volatilidade. E quando a gente pensa em retorno aí, né? Por que olhar retorno? Porque são ativos aí que eles vão, como eu disse para vocês, trazer essa correção monetária ao longo do tempo e eles também pagam mais dividendo, tá? Eles pagam aí 95% de todo o resultado que ele tem, de todo o lucro que eles têm no período, eles repartem isso em forma de dividendo para você, investidor. Então, às vezes tem muitas pessoas que me perguntam, Rodolfo, qual ação pagadora de dividendo eu escolho, né? Cara, eu prefiro particularmente os fundos imobiliários, né? Se você está focando aí em dividendo, eu prefiro focar em fundos imobiliários, porque eu sei que eu vou ter ali uma previsibilidade maior, eu sei que são ativos que vão me distribuir uma renda isenta de imposto, então para mim fica muito mais fácil investir em fundos imobiliários do que a gente pegar aí as ações, tá? E galera, eu tenho uma novidade para vocês que é válida até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Segunda-feira às 23h59, que eu lancei um livro na Amazon, perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Vou até abrir aqui para vocês, vou pedir para o tio deixar aqui na descrição do vídeo, porque ele é um livro que está bem legal, tá? Não é porque eu fiz não, mas é um livro que ele está bem legal. Eu fiz com o meu amigo Danilo Bastos, ele é o coautor do livro Guia Suno Fundos Imobiliários e tá bem interessante, tá? Tem muita informação relevante, são mais de 150 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários que eu respondo lá, sobre fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de desenvolvimento, FOFs, tributação, a parte de valuation também. Então tá tudo isso disponível lá para vocês. Estou abrindo aqui a página da Amazon, que aí vocês já conseguem conferir, tá? Ele tá gratuito até hoje às 23h59. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Foi. É que ele mostra aqui a minha conta, tá? Mas tá aqui, ó. Perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Ele tá gratuito aí na Amazon. Hoje, tá vendo? Estou aqui como autor, o Danilo Bastos também. Tá bem legal, tem muito conteúdo aqui para vocês conferirem. E de novo, tá? Ele tá gratuito aí para vocês baixarem, beleza? Então, galera, é isso, tá? Eu quis trazer todo
esse comparativo, né, entre as ações e fundos imobiliários. Eu acho que é importante que você saiba disso, tenha um bom embasamento quando você for falar, por que você tem mais fundos imobiliários do que as ações? Por isso, por isso, por isso, por isso, né? Eu gosto muito de ter embasamento em tudo aquilo que eu faço, beleza? E de novo, é muito de perfil, tá? Tem pessoas que elas querem, mesmo na renda variável, correr menos risco. Então, para mim, o fundo imobiliário ele assume muito bem esse papel, tá? De você tomar muito menos risco, porque ele tende a oscilar menos, você tem uma previsibilidade maior e ele não vai se alavancar, beleza? Mas tem pessoas que preferem aí investir mais em ações. De novo, né? Isso vai muito do perfil do investidor e, para mim, esses dois ativos eles podem ser complementares dentro da carteira, beleza? Então, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like aqui e comente aí, né? Na sua opinião, você prefere ações ou fundos imobiliários? Bom, depois eu vou conferir a resposta de cada um de vocês. Se inscreva aqui no canal do Conhecimento porque tem muito conteúdo todos os dias. Como sempre falo, o Tio é uma máquina de conteúdo. E caso tenha algum tipo de dúvida, contem comigo. Tamo junto!